Nessa aula, a gente vai começar um vídeo do zero e a gente vai editar ele todinho, né? Fazendo os cortes, jogando fora as partes que a gente não usa para ficar só as partes boas. Porque no meu caso, quando eu me gravo falando, eu erro bastante. Então esse é um processo que eu tenho que fazer toda vez. Ouvir, assistir o meu vídeo todo e só separar as partes boas e depois editar elas certinho. Então a gente vai vir aqui, vai criar um novo vídeo. No caso, eu vou criar aqui esse que eu já importei. Eu só coloquei um único vídeo aqui. É um vídeo grandão, ó, ele tem acho que 12 minutos. Então a gente vai fazer isso, eu não vou te mostrar o processo todo, mas as partes mais importantes para você conseguir replicar. Começando pelo básico, ó, tá vendo que eu demoro para começar a falar? Ó, eu acho que eu começo a falar aqui, vamos ver. Você ainda não se inscreveu? Um pouquinho antes. Ó, e eu fico de olho no número aqui embaixo, tá vendo? 7, 8, para eu conseguir fazer o meu corte no segundo certinho. Então, acho que 7.3 é onde eu começo a falar. Se você ainda não... Não, eu começo a falar um pouquinho depois, ó. Aqui, ó, 7.7. Se você ainda... Perfeito. Até colocar um pouquinho mais, ó, 7.8. Então, aí eu venho aqui e eu venho na ferramenta dividir, porque ele vai realmente dividir, né, esse começo que não tem nada, de onde eu realmente começo a falar. Aí eu seleciono, esse bloquinho aqui de 7 segundos é o primeiro bloquinho que a gente vai apagar e pronto, só excluir ele. Aí agora eu vou ouvir o que eu estou falando e quando eu terminar de falar, eu vou cortar de novo para eu isolar só essa parte boa. Então vamos lá de novo, vamos ouvir. Aí quando eu terminar de falar essa frase, eu vou cortar. Se você ainda não se inscreveu para o treinamento Método de Vídeos, essa pode ser a sua última chance. Pronto, aqui eu terminei de falar, então eu venho dividir novamente. Mas aqui eu não vou apagar nada, porque eu vou ouvir essa próxima parte para ver onde eu vou começar a falar novamente. Então vamos lá. Tô adiantando aqui, ó, eu acho que eu começo a falar em 16.7. As vagas são limitadas. Um pouquinho antes, ó, 16.6. Aí eu venho em dividir novamente. Aí eu clico e esse quadradinho aqui, ó, de 11 segundos, só tem lixo, então eu vou apagar ele. Aí, ó como ficou o nosso corte. Pode ser a sua última chance. As vagas são limitadas e eu não sei quando... Assim, beleza. Só que tá vendo que tá bem feio? Eu cortei na parte certa, assim, eu começo a falar e termino a falar certinho, mas a transição ela não ficou suave, porque de uma parte para outra eu mudo a minha posição, mudo minha postura, então eu tenho que dar um jeito dessa transição ficar melhor. E qual é um segredo para fazer isso? Eu gosto de dar um pequeno zoom entre uma imagem e outra para parecer que é um corte de câmera, mesmo não sendo, tá? Eu faço isso tanto no Premiere, né, no computador, e eu também uso essa técnica aqui. E para fazer isso é super simples. Então vamos supor que o nosso primeiro ele começa normal e no segundo corte eu já quero ampliar. Então você vai vir aqui em cima dessa imagem, vai voltar aqui para a parte Canva. E nessa ferramenta Canva você consegue dar um zoom com os seus dedos. É tipo a ferramenta de pinça, sabe? Você dá um zoom aqui na sua imagem. No meu caso eu vou dar um zoom assim, ó. Perfeito. Dá OK. Então a primeira imagem ela tá mais longe e a segunda imagem está mais perto. Eu acho que a altura dos meus olhos, tá vendo que ela tá muito para cima e essa daqui tá mais para baixo? Então eu vou tentar reposicionar essa imagem um pouquinho mais para baixo. Porque aí a altura dos meus olhos, ó, fica bem parecida, tá? Não dá um estranhamento. Então lembra disso. Sempre que você for dar um zoom, tenta manter a altura dos seus olhos bem parecida entre uma imagem e outra. Então olha como ficou esse corte agora. Vídeos. Essa pode ser a sua última chance. As vagas são limitadas e eu não sei quando... Ficou muito mais natural, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir esse processo para todo o vídeo. Então eu vou só isolando as partes boas, porque ó, eu falo um pouquinho e vou ler o meu texto. Aí eu falo mais um pouquinho e vou lá ler o meu texto de novo. E às vezes eu falo uma besteira, eu erro, tal, eu tenho que regravar. Então eu vou acelerar esse vídeo aqui para, enfim, que é um processo repetitivo, né? Eu vou ouvir o que eu estou falando, vou cortar no segundo exato que eu falei e vou fazendo assim até o fim do vídeo. Então vamos lá.
Então vamos lá, eu fiz esse processo de isolar só as partes boas, né, do meu vídeo. Eu fiz num pedaço do vídeo aqui em 3, 4 cortes, mas assim, é um processo repetitivo, né? Você vai fazer isso para toda a duração do seu vídeo. Agora a gente vai passar um pente fino nessas transições para ver se não tem um espaço muito grande entre uma fala e outra, e a gente vai aplicando esse efeito de zoom, tanto para ampliar quanto para voltar entre uma imagem e outra, tá? Porque assim, ó, que nem esse corte aqui, as duas estão com zoom. Então eu vou voltar essa daqui para a posição original. Vou tirar um pouco do zoom dela e pronto, ó, ficou diferente, voltou. Agora vamos ouvir esse pedacinho aqui só para ver se ficou legal. E você está deixando ela passar. O curso Método de Vídeos... Ó, no caso, eu acho que está com uma pausa muito grande. Então vamos ver se é na imagem anterior ou na próxima imagem. Ó. Seja essa e você está deixando ela passar. O curso Método... Eu acho que a pausa ela tá nessa imagem aqui. Então a gente vai vir em aparar e eu vou tirar só um segundinho dela. Aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. Eu vou deixar 0,2. passar. O curso Método de Vídeos é um treinamento Maravilha. digital. Perfeito. Então a gente vai para o próximo e seguindo todos assim. Então esse é o meu processo para você importar o seu vídeo aqui, cortando as suas falas, né, do vídeo e já colocando uma transição nela. Essa aqui é uma transição só de corte seco e usando um zoom, né, para dar esse efeito. Parece que é uma troca de câmera, mas na verdade, enfim, é um corte. Agora, se você clicar nesse íconezinho branco, você tem acesso ao painel de transições. Mas eu não costumo usar essas transições quando eu estou editando uma fala, tá? Eu acho que acaba tirando um pouco o foco de mim. Eu gosto bastante de usar essas transições aqui em corte seco, funciona bastante. Agora eu vou te mostrar qual que é o meu processo de edição, de corte, para imagens que não são de você falando. Se de repente você quer mostrar alguma coisa, um objeto, tal, tem um processo de edição que eu acho até que é um pouquinho mais fácil. Mas eu vou criar um vídeo novo do zero e vou importar essas imagens para a gente trabalhar nelas. Aqui quando você vai importar qualquer imagem no Canva, no InShot, ele já te dá essa opção da tesourinha, que é para você importar para o seu projeto só uma parte específica que você quer. Mas no meu caso, eu vou já importar um vídeo completo aqui, né? Deixa eu fechar esse. Eu vou pegar uns vídeos inteiros para a gente fazer o processo todo do zero dentro do aplicativo. Então, beleza. Ó, importei, são vídeos de uma flor que eu fiz. Estava testando o efeito de desfoque no celular. Eu fiz algumas imagens diferentes. E elas estão brutas, assim, direto da câmera. E agora a gente vai cortar, vai fazer um pequeno clipe com essas imagens. E o processo ele é bem parecido, tá? Você vai escolher aonde que a sua imagem vai começar. No caso, eu quero que minha imagem comece aqui. Então, eu vou clicar em dividir. Só que, ó, ele não deixa, isso aqui é legal. O aplicativo, ele só deixa você dividir cenas que têm mais de 1 segundo. No caso dessa daqui, ó, tá vendo que tá 0,5? Quer dizer que tem meio segundo e ele não deixa. Quando você quer tirar partes menores de 1 segundo, você tem que usar a ferramenta aparar. Que aí você consegue arrastar aqui, ó, 0,5, que era onde eu queria. Pronto. Aí ele deixa. Agora a minha cena vai começar daqui. Eu vou dar um play nela até onde eu quero que ela termine. Eu quero que ela termine aqui. Então aí sim eu vou vir em dividir. Aí a gente vem para a próxima imagem. Vamos ver. Ó, vou apagar esse pedaço de 3 segundos aqui, que eu não vou usar. Aí minha próxima imagem é essa daqui. E o legal, uma dica para você que está editando vídeos, é sempre começar e terminar o seu take onde tem movimento. Por exemplo, essa imagem ela está parada e aí eu começo a me mover no meio dela. Então eu vou começar o meu take, eu vou fazer o meu primeiro corte quando eu começo esse movimento. Deixa eu ver. Ó, tá vendo que eu mexo a câmera? Aqui vai ser o meu começo. Então eu venho em dividir, jogo fora o que tiver antes disso, né? A minha imagem vai começar aqui. E ela vai acabar também no movimento, tá? Eu quero que ela termine aqui, porque mais pra frente a flor ela sai um pouco do enquadramento, então eu vou deixar aqui só. Então eu venho dividir, deixa eu ver, aí eu jogo fora esse restinho aqui que não tem nada. Beleza, joguei fora. Aí eu tenho outra opção aqui, também eu vou começar a cortar no movimento, quando eu movimento mais. Aí eu jogo fora o que está antes, né, o comecinho.
e eu vou cortar aqui também. Essas foram algumas imagens só de teste que eu fiz para testar o desfoque. Inclusive algumas estão até com foco lá atrás, está errado. Mas para vocês entenderem, né, para você entender o processo de edição aqui. Então, eu tenho essa primeira imagem, aí eu tenho essa daqui, aí eu tenho essa daqui que está mais longe. O que mais que eu tenho? Vamos ver. Eu tenho essa aqui de cima. Essa aqui eu não gostei tanto, não vou usar. Então, basicamente, eu tenho aqui essas 4 imagens, certo? Ah, não, isso daqui também é lixo. Então, eu tenho essas 3 imagens. Eu quero mudar a ordem delas. Porque, ó, essa daqui ela tá perto, essa daqui ela tá um pouquinho mais distante e essa tá bem mais longe. E eu quero fazer o contrário. Eu quero que ele começa mais distante e vai chegando perto. Então, eu vou colocar essa imagem aqui primeiro. Depois vem essa daqui. E, por último, aquela mais perto. Vamos ver como ficou. O que eu vou fazer? Para dar um efeito legal, eu vou cortar essa última imagem aqui para ela começar quando eu estiver bem mais perto. Então vamos lá. Ó, aqui um exemplo legal. Quem usa Android, esse aplicativo não tem a opção de você dar tipo um Ctrl Z, voltar a alguma coisa que você fez. Por exemplo, eu quero começar essa imagem aqui e depois mostrar ela mais para frente. Só que eu não tenho essa opção aqui porque eu já cortei, né? Eu já apaguei mais para frente. Então eu tenho que importar novamente esse trechinho do vídeo para eu conseguir editar ele. Então eu vou fazer isso agora. Aí aqui eu já vou importar o pedaço que eu quero. Jogo fora aquele que eu tinha cortado errado. E agora sim, ó. Já chegou perto. Aí o que eu vou fazer? Eu quero deixar esse take mais devagar, porque ele está se mexendo muito. Então eu vou reduzir a rapidez dele. Vamos ver se foi muito, né? Eu acho que foi muito. Tenho que tirar um pouco a rapidez dele. Agora sim. Agora sim a gente vai usar as ferramentas de transição. Então eu vou clicar no quadradinho branco aqui e vou selecionar uma transição que tem a ver com isso. Deixa eu ver essa aqui de luz, como que é. Então, deixar ela bem mais rápida. Ah, legal. Que outra que a gente tem aqui? Ele dá mais uma piscada assim, né, em troca de imagem. O que mais que a gente tem? Tem bastante aqui, eu não costumo usar muitas transições assim. Vamos ver. Ah não, essa é meio estranha. Ah, gostei dessa, que é só uma luz assim. E eu vou repetir para essa outra imagem. Legal. Vamos ver como ficou? Ah, ficou bom, ó. E se eu adicionar uma trilha sonora super rápida aqui, só para vocês verem. Olha como fica. Pronto, né? É um mini clipe, você pode fazer isso com várias imagens, né? Um clipe bem grande e tal. Você pode até brincar com o tamanho do vídeo também. Tá vendo que aqui tá quadrado? Ele não precisa ser quadrado porque a proporção que eu filmei ele foi em pé. Não foi no formato de story, por exemplo. Mas enfim, você pode ir brincando aqui com as proporções também de cada um dos vídeos. Igual quando a gente fez dando um zoom, né, na hora que a gente está falando entre um corte e outro, você também pode fazer isso para brincar com as imagens de insert, né, essas imagens de algum objeto, de alguma coisa que você filmou, também super funciona.